Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento. Quem vos fala aqui novamente é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi. Essa é a nossa aula número 61 do curso de Novo Testamento e hoje nós vamos estar estudando aí, com a permissão de Deus, a primeira epístola escrita pelo apóstolo João, ok? 1 João é o tema da nossa aula de hoje. Muito bem, queridos, eu vou começar introduzindo essa aula com algumas observações que são feitas aqui na Bíblia de Estudo de Almeida, não é, a respeito da primeira carta que o apóstolo João escreveu. E as observações são as seguintes. Primeiramente, não se encontra nessa carta qualquer menção de autor, de destinatário, introdução, saudações e despedida. Não é? Nessa carta, nós não temos menção de autor, nem de destinatário, nem introdução, nem saudações e nem despedida. No entanto, desde os primeiros tempos do cristianismo, né, se tem reconhecido que esta carta, que esse documento, é uma espécie de carta pastoral que foi dirigida ao conjunto dos membros de algumas igrejas, igrejas que se encontravam em cidades próximas umas das outras, né? Na verdade, eram pequenas congregações da Ásia Menor, que necessitavam de instrução e conselhos. Então, segundo aí os estudiosos do Novo Testamento, essa carta, né, embora não tenha menção de destinatário, ela foi uma carta pastoral que foi dirigida aos membros de algumas igrejas, algumas pequenas congregações da Ásia Menor, não é? E a gente entende, né, até pela tradição da igreja também, e pelo conteúdo interno da epístola, que ela foi escrita pelo apóstolo João, que foi um dos 12, né, um dos 12 discípulos, que fez parte ali do colégio apostólico, que fez parte dos 12 que o Senhor Jesus escolheu, com os quais ele caminhou, né? Então, veja, esse presente escrito, né, essa primeira carta, tem sido atribuída, né, desde o princípio ao apóstolo João, assim como também as duas cartas que a gente vai estudar, com a permissão de Deus, na próxima aula, né? Na próxima aula, permitindo Deus, a gente vai estudar a segunda e a terceira epístola de João, né? Então, essas três epístolas, elas tradicionalmente, elas têm sido atribuídas ao apóstolo João. E também a tradição admite que, a tradição admite que essa primeira epístola de João foi escrita na cidade de Éfeso por volta dos anos 90, né? Então você percebe que essa carta aqui foi uma das últimas, um dos últimos textos do Novo Testamento a ser escrito, né? Porque ela foi escrita no ano 90 do primeiro século, né? Ou seja, no ano 90 depois de Cristo, tá? Bom, gente, outra informação interessante aqui sobre essa carta é a seguinte: o estilo literário de 1 João é um estilo repetitivo, né? É interessante que quando você estuda a carta, você percebe que João realmente ele repete muitas vezes vários temas, né? Ele repete, às vezes ele começa a tratar desse tema, aí ele passa para um outro tema, depois ele passa para um terceiro tema, aí daqui a pouco ele volta para o primeiro tema que ele tinha tratado, volta para o segundo tema que ele tinha tratado, volta para o terceiro tema, aí depois ele volta para o primeiro tema novamente, né? Então, é um estilo literário, conforme o próprio comentário que eu estou lendo aqui, da Bíblia de Estudo de Almeida, o estilo dessa carta é um estilo literário repetitivo, né? Os diversos temas, logo após uma exposição inicial,
reaparecem pela segunda e ainda pela terceira vez, né? Então, os temas são repetidos não apenas uma, mas até mesmo duas vezes. Bom, aqui também nós temos os motivos básicos que motivaram a escrita dessa primeira carta do apóstolo João, que era a inquietude, né, do autor, do próprio apóstolo, diante da presença de certos elementos estranhos que estavam perturbando a fé e a comunhão dos crentes, tá? Então, havia elementos estranhos, ou seja, doutrinas estranhas que estavam perturbando a fé e a comunhão dos crentes, e isso causou uma inquietude no coração do apóstolo João, que então resolve, né, escrever essa primeira epístola. Obviamente, a gente crê que escreveu por inspiração divina, por inspiração do Espírito Santo, não é? E quais eram esses elementos estranhos, né, esses ensinamentos estranhos ou essas doutrinas estranhas, não é? Provavelmente se tratasse de alguns ensinamentos que eram conhecidos como gnosticismo, tá? Então, João aqui na primeira epístola, ele refuta, né, ele combate o chamado gnosticismo, ou a doutrina gnóstica, né, a heresia gnóstica, tá? Porque esse gnosticismo, ele estava começando a se infiltrar nos círculos cristãos, então João escreve essa carta para combater essas heresias. Bom, vamos começar aqui, vamos entrar no texto bíblico propriamente dito. No capítulo 1, eu gosto muito do prólogo, né, que João faz aqui a essa epístola, porque ele se coloca aqui como uma testemunha ocular, né? Os irmãos devem estar lembrados, quando a gente estudou as epístolas de Pedro, especialmente a segunda epístola de Pedro, né? Pedro, ele se coloca ali como uma testemunha ocular, né, da vida de Jesus, do ministério de Jesus, e João, ele faz a mesma coisa aqui, né? Ele já começa dizendo isso, olha, o que era desde o princípio, então ele tá se referindo ao Senhor Jesus, né, que é o verbo, né, lembrando que João, ele já lá no Evangelho de João, o mesmo João que escreveu essas 3 epístolas que nós vamos estudar agora, é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, né? É o João apóstolo, que foi um dos 12 apóstolos. Então, lembre-se que quando ele escreveu o Evangelho, ele fala de Jesus como o verbo, né? O verbo, lembra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? João capítulo 1, versículo 1. Então ele está dizendo aqui que o que era desde o princípio, então uma referência ao verbo, uma referência a Cristo, né, ao Filho de Deus, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então veja que aqui João faz questão de destacar, né, que ele viu a vida, né, ele viu o verbo com os seus próprios olhos, né, que as mãos dele apalparam o verbo de Deus, né, que é o Senhor Jesus. E agora então ele estava dando testemunho, né, deste que era o Filho de Deus, que era a própria vida, né? Ele diz aqui que ele tinha visto, que ele tinha ouvido, e a respeito desse é que ele estava anunciando agora. Então é bem interessante esse prólogo que João faz aqui. E na sequência, gente, nós temos um texto, né, que para alguns irmãos que já estão mais
assim, familiarizados com o texto bíblico, é um texto bem conhecido, né? No versículo 5 aqui do capítulo 1, então, o apóstolo João diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, João afirma aqui que Deus é luz e que nele, em Deus, não há treva nenhuma, não é? Verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, não é? Então, se uma pessoa diz que mantém comunhão com Deus, mas está andando nas trevas, ela está mentindo, né? E não está praticando a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então veja que nós não podemos andar em trevas, nós devemos andar na luz, mas andar na luz não significa que nós não viremos a pecar jamais, né? Tanto que ele fala que se nós andarmos na luz, como ele está na luz, né, nós não só vamos manter comunhão uns com os outros, né, entre os irmãos, como também o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Porque ainda que estivermos andando na luz, não estamos imunes ao pecado e, infelizmente, algumas vezes pecamos, mas o versículo afirma aqui, né, que o sangue de Jesus, o sangue de Jesus que foi vertido ali na cruz do Calvário, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, né? E ele continua aqui no verso 8, esses versículos são bem conhecidos, né? Como eu já disse há pouco. Então, no verso 8, João diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, né? Então, é como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos, né? Todos pecaram, né? Então, se uma pessoa disser que não tem pecado nenhum, ela não só está enganando a si mesma, como a verdade não está nesta pessoa. No entanto, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, né? Então, se nós dissermos que nós não temos pecado, não só a palavra de Deus, não só a palavra de Deus não está em nós, como nós fazemos de Deus um mentiroso, né? Se a gente disser que nós não temos pecado, diz aqui o texto, fazemo-lo mentiroso, né? Nós vamos dizer que Deus está mentindo se nós dissermos que nós não temos pecado, porque a própria palavra diz que nós somos pecadores, né? Então, se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. No entanto, né, eu vou destacar novamente o verso 9, se confessarmos os nossos pecados, se admitirmos, né, se reconhecermos os nossos pecados, se admitirmos que somos pecadores, que somos dependentes da graça de Deus, do perdão de Deus, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, ele é fiel e ele é justo, não só para nos perdoar os pecados, mas também para nos purificar de toda injustiça, não é? Então, eu gosto de pensar aqui que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus ele se interpõe com a sua fidelidade, com a sua justiça, para nos conceder o perdão, para nos purificar de toda injustiça. Então esse texto ele é maravilhoso, é um texto que a gente precisa até decorar, né? Porque nós infelizmente falhamos muitas vezes, nós pecamos, nós infelizmente entristecemos o Espírito Santo, e quando isso acontece a gente precisa se lembrar desse versículo aqui, né? Que nós temos essa promessa, que é uma promessa, que se você confessar, se você reconhecer, se você admitir os seus pecados, Deus ele é fiel e ele é justo para te perdoar os pecados e para te purificar
de toda a injustiça. Amém? Glórias a Deus, né, por essa promessa maravilhosa da palavra do Senhor. Aula 61, áudio 2. Muito bem, então, fechamos aí o primeiro capítulo, vamos para o capítulo 2 aqui da primeira epístola do apóstolo João, né? Ainda nesse tema, né, João diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Né? Então, veja, primeira coisa, né, o termo filhinhos, né, João ele usa aqui na sua epístola essa expressão filhinhos, né, uma expressão carinhosa, uma expressão de ternura, né, e ele diz aqui, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, né, quando ele diz aqui que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, isso não quer dizer que não é, tal promessa deve ser um incentivo para a gente ficar pecando, não é? Muito pelo contrário, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, tá? Mas ele continua, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, né? Essa palavra propiciação significa cobertura, né? Ele é a propiciação, a cobertura pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, né? Então, meus queridos, veja, estas coisas o apóstolo João escreveu para que nós não pequemos, mas se pecarmos, né? Nós temos um advogado, essa palavra ela é maravilhosa também, né? Se pecarmos, nós temos uma pessoa que vai nos defender junto ao Pai, um advogado, né? Que vai ali nos defender, por assim dizer, junto ao Pai. E quem é esse advogado? É Jesus Cristo justo, porque ele é a propiciação, ele se ofereceu ali na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para que os nossos pecados fossem perdoados, fossem cobertos, né? E o texto ainda diz, e não somente os nossos, né? Diz aqui, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, né? Porque entendemos que Jesus morreu na cruz por toda a humanidade, né? Pelos pecados de todos os homens de todas as épocas, né? Embora só terão benefício do perdão aqueles que se arrependerem e aqueles que crerem em Jesus. Mas Jesus morreu, entendemos, por todos os homens, né? Aqui está dizendo que ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Muito bem, vamos seguir aqui. Seguindo o versículo 3 do capítulo 2, João diz o seguinte: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos, né? Como que uma pessoa sabe se tem conhecido a Deus ou não? Se essa pessoa guarda os mandamentos do Senhor. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos, João diz, essa pessoa é mentirosa, né? Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, né? Aquele que guarda a palavra de Deus, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, nessa pessoa verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E João ainda continua aqui, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, né? Então, João ele tem uma linguagem muito característica, né? Às vezes ele introduz uma cláusula importante com uma expressão parecida com essa aqui, como ele diz, nisto sabemos que estamos nele, 2 pontos. Então, o quê? Qual que é o sinal? Qual que é a marca que nós estamos nele, que nós estamos em Deus, que nós estamos em Cristo? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, né? Aquele que diz que permanece nele, que está em comunhão com Deus,
deve andar assim como Jesus andou, né? Ou seja, o nosso modelo é o Senhor Jesus. Nós devemos imitar o Senhor Jesus. Nós temos que andar da mesma maneira que o Senhor Jesus andou. O padrão é alto, o padrão não é baixo, o padrão é muito alto, né? E aqui também, João diz, aquele que diz que permanece nele, né? Essa expressão também é muito característica aqui na primeira carta de João, essa questão da permanência, né? Da comunhão, né? Com Deus, né? Da comunhão com o Senhor Jesus, né? Essa questão da permanência, da comunhão, é muito importante. Aqui na primeira epístola, ele fala sempre sobre permanecer em Deus, permanecer em comunhão com Deus, permanecer em comunhão, né, com o Senhor Jesus. Isso também está lá no Evangelho, né? Capítulo 15 de João fala que as varas precisam estar ligadas na videira, né, para permanecer, né, ligado, permanecer em comunhão, né? Então esse é um tema que o apóstolo João gosta muito de enfatizar, né? Ele enfatizou não só no Evangelho, como também aqui na primeira epístola. Bom, vamos seguir aqui, meus queridos. Eu não vou ter condição de ler, né, todos os versículos, obviamente. A primeira carta de João tem 5 capítulos, então eu separei alguns versículos aqui para a gente comentar, até porque também, como eu falei, essa carta ela traz vários temas que são repetitivos, né? Então, a partir disso eu fui pensando aqui, fui separando alguns versículos para comentar com vocês. Então, aqui no capítulo 2 ainda, agora no versículo 9, não é? João vai dizer o seguinte: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Não é? Então aqui, outro tema que João trabalha muito na epístola dele é a questão do amor fraternal, do amor entre os irmãos, né, entre os irmãos em Cristo, enfim, o amor com as pessoas. Então, ele está dizendo aqui, aquela pessoa que diz que está na luz, mas que tem ódio do seu irmão, essa pessoa pode dizer que está na luz, mas até agora ela continua nas trevas, né? Versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, né? Aquele que ama de verdade o seu irmão, esse permanece na luz, né? Versículo 11. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, né? Então, veja, muito cuidado, né, gente? Nós temos que vigiar com relação a esse sentimento, que é o sentimento do ódio, né? Do qual ninguém está livre, né? Nós temos que vigiar, nós temos que não permitir que raízes de amargura cresçam no nosso coração, como diz lá o autor aos Hebreus. Nós temos que vigiar para não guardar ressentimentos, né, contra as pessoas, não permitir que o ódio venha a nascer e nem a crescer no nosso coração, e não podemos odiar, né, porque ele diz aqui, aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e nem sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A pessoa que odeia, ela está perdida, ela não sabe nem para onde ela está indo, porque os seus olhos foram, né, estão cegos por causa das trevas nas quais essa pessoa está vivendo. Vamos lá, seguindo aqui. Depois nós temos um outro texto também, que são os versículos 12, 13 e 14, não é? Nos quais João ele usa 3 termos aqui, né, bastante interessantes. Ele fala aos filhinhos, ele fala aos pais e ele fala aos jovens, né, a essas 3 classes. Então, e ele fala 2 vezes para cada uma dessas classes, às vezes até repetindo, né, na segunda vez repetindo a mesma mensagem, não é, que ele falou na primeira vez. Então, em alguns casos, né? Então, por exemplo, versículo 12: filhinhos, eu vos escrevo
porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, que é uma referência ao nome de Cristo, né? Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, né? Então, uma referência a Cristo também, ao verbo de Deus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Não é? Agora, ele volta a falar com os filhinhos. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Né? Conheceis a primeira pessoa aí da Trindade, o Pai, né? Depois ele volta a falar com os pais agora. Olha, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então ele repete, né? Ele repete quando ele se refere aqui aos pais, quando ele se dirige aos pais, ele repete a mesma expressão, né? Eu vos escrevi, ou eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E, finalmente, ele fala novamente aos jovens, dizendo: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Né? Então, quando ele escreve aqui aos jovens, ele repete nas duas vezes essa frase, jovens, tendes vencido o maligno, né? E na segunda vez ele acrescenta, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém, queridos? Bem interessante aqui, né? Uma palavra aí aos jovens, né? Aos pais, provavelmente a pessoas mais experientes, mais já com mais maturidade na fé, né? Pessoas que de repente são até aqueles discipuladores dos mais jovens, né? E essa expressão filhinhos, que é uma expressão carinhosa que João usa aqui também bastante na sua carta. Muito bem, vamos lá. E na sequência nós temos outro texto bastante interessante, não é? Aqui no capítulo 2, e bastante conhecido, né? Em que o apóstolo João ele diz o seguinte: não ameis o mundo, não é? Aqui é uma referência ao sistema, né? Que rege o nosso planeta, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Né? Então, ele está dizendo aqui que a gente não deve amar o mundo, né, irmãos? Quando a gente leu a epístola lá de Tiago, Tiago falou que quem quer ser amigo do mundo vai se tornar inimigo de Deus, né? E quem for amigo de Deus é inimigo do mundo, né? Amigo de Deus, inimigo do mundo. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Né? E aqui, então, João está falando que a gente não deve amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. E a gente tem que ter em mente que o mundo é atrativo, as coisas que estão no mundo são atrativas para a nossa carne, né? Não para o nosso espírito, mas para a nossa carne, sim. Né? Mas João está deixando claro aqui que se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nessa pessoa. Então, ou nós vamos amar a Deus, ou nós vamos amar o mundo, né? E aí ele fala que ele fala das coisas que existem no mundo, né? Ele fala de três coisas. Ele fala da concupiscência da carne. Concupiscência, a palavra concupiscência quer dizer desejo desenfreado, né? Então, os desejos da carne. Aí ele fala sobre a concupiscência dos olhos, ou seja, os desejos dos olhos, e a soberba da vida, né? Então, desejos desenfreados da carne, desejos desenfreados dos olhos e a soberba da vida. Essas coisas são as coisas que há no mundo. Mas diz aqui, elas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. E aí depois ele diz que o mundo passa. Esse mundo que está aí, que é muito atrativo aos olhos, que é muito atrativo à carne, ele vai passar um dia, né? Bem como os seus desejos vão passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente.
Então, vale muito mais nós fazermos a vontade de Deus, porque nós vamos permanecer eternamente, do que nós fazermos a vontade do mundo, porque o mundo passa, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Que texto maravilhoso também que temos aqui. Aula 61, áudio 3. Queridos, ainda aqui no capítulo 2, João ele vai falar também sobre, ele vai falar não só sobre o anticristo, né, como sobre os anticristos, né? Então, é bem interessante essa parte aqui. No versículo 18, então, João ele diz o seguinte, versículo 18 do capítulo 2, ele diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, né? Então, veja que ele enfatiza aqui no versículo 18, por 2 vezes o apóstolo João diz que já é a última hora. Agora, gente, veja, se há 2000 anos atrás João tinha essa consciência de que eles já estavam vivendo a última hora, você imagina nós que estamos agora no século 21, né? Como nós de fato estamos vivendo a última hora mesmo da história da humanidade, né? E como ouvistes que vem o anticristo, ele fala aqui sobre a vinda do anticristo, né? Essa palavra anticristo aqui, né? Ou esse personagem, né? Refere-se então a um personagem que há de vir antes da hora final, né? O anticristo que é falado também lá no livro de Apocalipse. Lembre-se que Paulo também fala, né, lá se não me falha a memória, na primeira carta aos Tessalonicenses, né? Então, ele está dizendo que, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, né? Então, enquanto a figura específica do anticristo ainda não surgiu, o fato é que muitos anticristos já têm surgido, né? É como se esses anticristos estivessem prenunciando, vamos dizer assim, anunciando a vinda do anticristo que virá, né? E ele diz aqui no versículo 22 também, ele faz uma pergunta, né? Ainda nesse tema da questão do anticristo aqui, ele faz uma pergunta no versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho, né? Então, o anticristo, ele é mentiroso, ele nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, né? É o Filho de Deus que estava prometido para vir, né, ao mundo. O anticristo, ele nega o Pai e ele nega o Filho. Então esse é vamos dizer assim, esse é o espírito do anticristo, que já está presente no mundo, né? Então, toda vez que você vê alguém negando que Jesus é o Cristo, negando o Pai, negando o Filho, é o espírito do anticristo que está presente aí, né? Então, aqui no versículo 26, eu estou aqui destacando alguns versículos específicos. No versículo 26, João diz o seguinte: isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar, né? Então, você vê que sempre tem, né, os falsos mestres, né? A gente falou na última aula, quando a gente estudou a segunda epístola de Pedro, que o apóstolo Pedro dedicou bastante espaço ali na sua epístola para, né, exortar os crentes quanto ao perigo dos falsos mestres, né? E aqui mais uma vez, ó, João vai falar, né? Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar, né? Então, esses anticristos, né, que de alguma maneira prenunciam a vinda do anticristo, esse espírito do anticristo, né? Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar, né? Então, são falsos mestres, né?
que estavam aí no espírito do anticristo, chamados aqui de anticristos, que procuravam enganar as pessoas, e quanto a esses, né, eles procuravam enganar os cristãos, e quanto a esses, João aqui adverte, né, aos seus leitores. Bom, gente, ainda aqui nesse capítulo 2, a gente tem aquele tema que eu falei, né, que é um dos temas da epístola, que é a questão da permanência, né. Então, por exemplo, aqui, no versículo 24, se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai, né? Então, uma condição, se em vocês permanecer o que desde o princípio vocês ouviram, então também vai permanecer em vós, né? Ou vocês vão permanecer no Filho e no Pai. Permanecereis vós no Filho e no Pai. Versículo 27, né? Entre outras coisas que João fala aqui, ele exorta, permanecei nele. Versículo 28, filhinhos, agora, pois, permanecei nele, né? Então, você tem aqui essas exortações para que os leitores de João, e nós, né, que somos cristãos também, que nós venhamos a permanecer em Cristo, né? Nós temos que ficar atentos, né, a essa exortação aqui, que nós não podemos nos afastar de Cristo, né? Eu falei que o evangelista João, lá no Evangelho de João, ele escreve, né, lá no capítulo 15, que a vara ela tem que permanecer ligada na videira. Se uma vara for cortada da videira e for colocada à parte, ela vai secar e ela vai morrer, não é? Então, para nós vivermos espiritualmente, nós temos que permanecer nele, nós temos que permanecer ligados na videira, né? Porque Cristo é a videira verdadeira, como o próprio apóstolo João, que escreve essa primeira carta, escreveu lá no Evangelho de João. Amém, graças a Deus. Vamos agora então para o capítulo 3 aqui da primeira epístola, né? Ele começa o capítulo 3, João começa dizendo o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Então ele está destacando aqui, né, o grande amor de Deus, né, o grande amor que Deus nos concedeu a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus, né? Deus nos adotou na sua família, hoje nós somos filhos de Deus, né? O próprio apóstolo João, escrevendo no Evangelho, ele diz, né, que a todos quantos o receberam, João 1,12, lá no Evangelho, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, aqueles que receberam a Cristo são filhos de Deus. E João fala aqui, não é? Ele destaca, olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. No verso 2 ele fala, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Não é? Esse texto também é muito interessante, é muito importante. Ele diz que nós somos filhos de Deus agora, mas que ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque nós não estamos ainda no nosso estado definitivo, né, gente? Nós ainda estamos habitando num corpo mortal, num corpo corruptível, né? Num corpo no qual nós estamos sujeitos ao pecado, à corrupção. Por isso que ele diz aqui, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. No entanto, ele continua dizendo, sabemos que quando ele se manifestar, ou caso, quando Jesus voltar, quando Jesus vier na sua segunda vinda, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, né? Porque quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos terão seus corpos corruptíveis transformados em corpos incorruptíveis. Então, nós seremos semelhantes a ele, né? Porque Cristo, quando ressuscitou, ressuscitou em um corpo incorruptível.
né? E quando ele voltar, quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele nesse sentido. Nós também teremos um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo não mais sujeito ao pecado, não mais sujeito à morte, não mais sujeito às enfermidades, né? Às dores. Não é? Então, é disso que esse versículo está falando aqui, não é? Esse é o meu entendimento aqui. E no versículo 5 do capítulo 3, João ainda diz o seguinte: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então aqui, no versículo 5 e no versículo 8, né, João ele dá duas razões pelas quais o Filho de Deus se manifestou. Né? No versículo 5 ele diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Em Cristo jamais existiu pecado, e ele se manifestou, uma das razões pelas quais ele se manifestou foi para tirar os pecados. E aqui no versículo 8, na parte B do verso 8, ele dá uma segunda razão, né? Ele diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Né? Então, duas razões aqui pelas quais Jesus se manifestou. Existem outras, né? Eu creio, mas nós temos aqui duas expressas pelo apóstolo João. Ele se manifestou para tirar os pecados, primeiro, verso 5, do capítulo 3, e ele se manifestou também para destruir as obras do diabo, as obras de Satanás, versículo 8 aqui do capítulo 3. Né? Então, Jesus ele se manifestou para destruir, né, para desfazer as obras do nosso adversário. Seguindo aqui, versículo 6, né? Ele diz assim: todo aquele que permanece nele, que permanece em Cristo, não vive pecando. Olha aí, né? Veja que João não diz que nós não pecamos. Ele diz que nós não vivemos pecando, né? O que é diferente, tá? Até porque o próprio João aqui no capítulo 1, né, e no início do capítulo 2, ele falou que né, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos, né? Mas, por outro lado, o próprio João diz que aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Não é que não peca nunca, mas não vive pecando, né? E ele continua dizendo aqui: todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu, né? Verso 7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Né? Então ele coloca duas classes aqui de pessoas: aquele que pratica a justiça e aquele que pratica o pecado. Então João diz: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, né? Como o Senhor é justo. Mas aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, né? E aí no versículo 9, ele reafirma aquilo que ele já tinha falado no versículo 6, né? Ele fala: olha, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, né? Então, aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, que experimentou o novo nascimento, que foi regenerado pelo Espírito Santo, essa pessoa não vive na prática do pecado. Não quer dizer que ele não peca jamais, né? Mas ele não vive na prática do pecado, né? Ele diz aqui: esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E aí ele chega no versículo 10, dizendo o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Né? Então, ele fala aqui, são duas características que você vai reconhecer quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus,
Então está implícito que aquele que pratica a justiça procede de Deus, né? E também não procede de Deus aquele que não ama seu irmão. Aquele que não ama seu irmão não procede de Deus. Ao passo que aquele que ama ao seu irmão, esse procede de Deus, né? Então, bom, nós chegamos aqui até o versículo 10 do capítulo 3, no próximo áudio a gente vai concluir, então, a primeira epístola. Aula 61, áudio 4 agora. Então, gente, aqui no capítulo 3, a partir do versículo 11, o apóstolo João, ele volta novamente ao tema, né, do amor, né, do amor aos irmãos. Então ele diz assim, ó, versículo 11, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, né? Versículo 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte, né? Então veja, nós sabemos que nós passamos da morte para a vida, por quê? Porque nós amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Versículo 15, agora ele vai falar de uma forma muito contundente, né? Muito forte. Aqui ele diz, olha, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Né? Então, mais uma vez, a questão do ódio aqui, né? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E veja que o padrão, né, irmãos, do amor aqui é muito alto, né? Cristo deu a sua vida por nós, então nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Olha que padrão alto, né? E aí ele coloca uma situação prática aqui no verso 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, né, ou seja, recursos materiais, e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, se você vê um irmão seu padecendo necessidade e você não o ajuda, como pode permanecer o amor de Deus na sua vida, né? Versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade, né? Então, a gente sabe que existem muitas pessoas, né, gente, que são muito, desculpa a expressão aqui, meio chula, mas são muito garganta, né? Tem gente que é garganta, que fala, mas não age, né? Então aqui João está falando aqui, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, né? Seguindo aqui, versículo 22 do capítulo 3, João diz o seguinte, e aquilo que pedimos, dele recebemos, por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Né? Então, olha só que interessante aqui, né? Até a questão da oração, né? Aquilo que pedimos, nós recebemos, por quê? Porque guardamos os seus mandamentos, né? E fazemos diante dele o que lhe é agradável, né? Então, talvez a gente poderia colocar até como uma condição aqui das nossas orações, né, serem ouvidas, é o fato de nós estarmos guardando os mandamentos do Senhor, né, e fazendo diante dele aquilo que lhe agrada, né. Versículo 23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou, né. Então veja, qual que é o mandamento do Senhor? O seu mandamento é este. Primeiro, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. E, segundo, nos amemos uns aos outros. Né? Versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece. Olha a palavra permanecer novamente aqui, né? E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós,
pelo Espírito que nos deu, né? Esse também é um tema aqui que João trata, né? Tanto aqui no versículo 24 do capítulo 3, como no versículo 13 do capítulo 4, ele fala isso também, ó. No versículo 13 do 4, ele fala: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, né? Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Então, o fato de nós termos o Espírito Santo habitando em nós, né, nós que fomos regenerados, que nascemos de novo, que nos arrependemos dos nossos pecados, que colocamos a nossa vida diante do Senhor, né, aceitando o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E essa é uma marca de que nós permanecemos nele, né? Esse é um sinal de que nós permanecemos nele. Seguindo aqui, gente, ele volta a falar sobre a questão dos falsos profetas, né? Esse capítulo 4 também, ele é bem interessante, a gente não vai ter tempo aqui de discorrer, mas ele fala aqui, olha, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora, né? Então, provai os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque existem muitos falsos profetas, então não deis crédito a qualquer espírito. E aí, a partir do versículo 2, João começa a mostrar alguns sinais pelos quais a gente pode reconhecer, né, a verdade, né, em detrimento do erro, né? Nós podemos distinguir a verdade e distinguir o erro também, a mentira. Então, no versículo 2 ele fala: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, né? Então, aqui no versículo 4 do capítulo 4, nós temos esta frase também, que é bem conhecida, né? Que muitas vezes nós declaramos: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Então, está aqui: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é Cristo que está em você do que aquele que está no mundo, né? Agora, ele fala aqui, né, que como é que a gente reconhece o Espírito de Deus? Como que a gente reconhece quando um espírito procede de Deus, né? Porque ele diz aqui, né, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus, né? Por que ele fala isso aqui? Porque os gnósticos, contra quem João combate nessa epístola, eles não confessavam que Jesus tinha vindo em carne, né? Eles não confessavam isso. Então, João está dizendo aqui: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas o espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse não é de Deus, né? E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo, né? Então, ele está dando aqui esses sinais, essas marcas, para que os seus leitores pudessem ter discernimento, tá, gente? Vamos seguir aqui, indo para o final, versículo 10 do capítulo 4, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados, né? Muito interessante também aqui, né? O verdadeiro amor, ele tá baseado não em que nós tenhamos amado a Deus, mas muito antes, em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, né? Versículo 18, também um texto bem conhecido aqui do Evangelho da primeira epístola de João. Ele diz aqui: no amor não existe medo,
Antes o perfeito amor lança fora o medo, né? Também é um texto bem interessante. No amor verdadeiro, não existe medo, né? Se está existindo medo num relacionamento, não é o amor que está presente ali. Porque no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor expulsa o medo. E vive, né, uma relação de amor, de amizade verdadeira, né? Olha só, ele volta aqui à questão de amar ao irmão, né? Enfim, a questão do ódio, versículo 20 do capítulo 4. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Né? Muito interessante isso aqui. Não é? O apóstolo João está dizendo aqui, aquele que não consegue amar o seu irmão, a quem pode ver, não é? Como é que vai amar a Deus a quem não vê? Né? Então, se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, essa pessoa é uma pessoa que está mentindo, né? Ele fala mais uma vez aqui, de forma contundente, sobre esse assunto. Capítulo 5 agora, gente. Vamos lá, já indo para o final aqui. Outro versículo que é bem conhecido aqui da Epístola de João, a primeira. Capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Não é? Então veja, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não é? É com a nossa fé em Deus, na palavra de Deus, no Senhor Jesus, que nós vamos vencer o mundo. Né? Versículo 12 do capítulo 5. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Né? Então, para você ter a vida abundante aqui nessa terra, para você ter a vida eterna, é necessário ter o Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. São textos que se assemelham muito, né, aos escritos de João lá no Evangelho de João também. Né? Vamos lá, seguindo aqui, gente, para finalizar. Versículo 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, né? Aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Versículo 14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha que interessante, né? Nós podemos ter uma confiança junto a Deus, que é a seguinte: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Né? Se você, na sua oração, pedir conforme a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, Deus nos ouve. Né? Muitas vezes as pessoas não são ouvidas ou não são atendidas, melhor dizendo, nas suas orações. Por quê? Porque não pedem, não oram segundo a vontade de Deus. Nós temos que aprender a orar segundo a vontade de Deus. E como é que nós vamos aprender a orar segundo a vontade de Deus? Quando nós estivermos conhecendo a palavra de Deus, né? A revelação de Deus. Aí nós vamos saber orar de acordo com a vontade de Deus, né? Gente, ainda aqui, já finalizando, né? Tem um texto também bem interessante aqui, que ele diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Né? Então é bem interessante que ele fala aqui, que se você vê um irmão que está cometendo um pecado que não é para a morte, então você pode orar por esse irmão, que Deus vai dar vida para essa pessoa. Mas ele diz aqui que há um pecado para a morte, né? E que se uma pessoa cometer pecado para a morte, ele diz aqui, por esse não digo que rogue, né? Então o que seria esse pecado para a morte que João diz aqui que você nem deve orar pela pessoa quando a pessoa estiver
cometendo esse pecado para a morte, né? Então, o Robert Gundry, ele diz aqui que provavelmente é uma alusão à apostasia definitiva, né? Sobre o que somos advertidos na Epístola aos Hebreus. Lembra que quando a gente estudou a Epístola aos Hebreus, a gente falou do problema da apostasia, né? Então aqui, provavelmente, quando ele fala do pecado para a morte, é o quê? É o pecado da apostasia, é aquela, não é a pessoa que se afastou da igreja, que se afastou de Deus, mas que ainda crê em Jesus. Tem muita gente que se afastou da igreja, que se afastou do evangelho, mas que crê em Deus, crê em Jesus, crê na Bíblia, está afastado, está fraco na fé, caiu em pecado, mas ainda crê em Deus, né? Então, essa é uma situação. Por esse você deve orar. Ele está dizendo que a gente não deve orar por aquele que negou a fé, aquele que falou, eu não acredito mais em Deus, Deus não existe, Jesus não existe, essa história de Jesus é uma coisa da mente das pessoas, eu não acredito mais. Né? A pessoa que apostatou da fé, a pessoa abandonou a fé, renegou a fé, negou a Deus, negou a Jesus. Né? Esse é o apóstata. Aqui, João fala, né? Muito provavelmente é isso que ele está dizendo. Por esse, não digo que vocês orem por eles, né? Bom, gente, e aí, terminando aqui, versículo 19, João diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, nós sabemos que nós somos de Deus, nós temos essa convicção no nosso interior, porque o Espírito Santo habita em nós, né? Mas nós sabemos também que o mundo inteiro jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno, o mundo está sepultado no maligno, né? O mundo está andando aí de acordo com as coordenadas do maligno, infelizmente. Mas Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, né? Nessa nossa geração. Ok, queridos? Então aqui encerramos o estudo na primeira carta do apóstolo João. Com a permissão de Deus, na próxima aula vamos estudar a segunda carta, a terceira carta de João e também a carta de Judas. Até lá, permitindo Deus.